E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso grupo se reuniu para apresentar um dos ramos mais fascinantes do nosso curso, a Geologia Petrolífera. Permitam-me nos apresentar. Esse grupo é formado pela Ayaka Sato, Giovanna Hernani, Júlia Vieira, Ricardo Diniz, Wendy Takazawa e eu, Luísa Frank. Nessa apresentação, embarcaremos em uma viagem ao subsolo, onde descobriremos os segredos que envolvem a formação e a exploração dos recursos petrolíferos. Vamos mergulhar fundo nesse mundo de rochas e hidrocarbonetos. Certamente, o petróleo é um composto familiar para todos nós. Essa substância escura e viscosa, retratada na imagem, passa por um processo cuidadoso para se transformar em uma ampla gama de produtos de uso prático, além dos combustíveis que nos impulsionam em nossos veículos. O petróleo, ele desempenha um papel crucial em nosso cotidiano de formas surpreendentes. Por exemplo, ele é fundamental na fabricação dos encanamentos de esgoto que conectam nossas casas ao sistema de saneamento. Assim, o petróleo revela-se indispensável em aspectos vitais da nossa vida, indo além dos combustíveis e contribuindo para a infraestrutura dos nossos próprios lares. Sobre a sua composição, o petróleo é uma mistura complexa de compostos de hidrocarbonetos, formados principalmente por átomos de carbono e hidrogênio. Além disso, o petróleo pode conter pequenas quantidades de outros elementos, como oxigênio, nitrogênio e enxofre, bem como íons metálicos. Essa mistura pode ser classificada em diferentes classes ou grupos, incluindo as parafinas, parafinas cíclicas, oleofinas e aromáticas. Cada classe possui diferentes arranjos moleculares e propriedades físicas e químicas específicas. As parafinas são hidrocarbonetos de cadeia linear, como metano, etano, propano e butano. As parafinas cíclicas, também conhecidas como naftênicos, possuem uma estrutura de anel fechado, como o ciclo hexano. As oleofinas são hidrocarbonetos com ligações duplas, como o eteno e o propeno. Já as aromáticas são compostas por anéis de carbono conjugados, como o benzeno. Sobre a sua importância, é claro que o petróleo é um recurso natural extremamente importante, sendo a principal fonte de energia do mundo moderno. Ele é utilizado para a produção de combustíveis como a gasolina, diesel, querosene, além de ser a matéria-prima na fabricação de plásticos, produtos químicos e muitos outros materiais. Aqui temos o triângulo rotulado como petróleo bruto. No primeiro grupo, temos compostos inorgânicos como íons de sódio, cálcio e íons cloreto. Esses compostos desempenham papéis fundamentais em processos químicos e biológicos. No segundo grupo, encontramos compostos orgânicos como níquel, vanádio e ferro. Esses elementos são componentes essenciais de moléculas orgânicas complexas e desempenham uma variedade de funções em sistemas biológicos. A distinção entre compostos orgânicos e inorgânicos pode ser identificada pela presença ou ausência de heteroátomos, como enxofre, nitrogênio e oxigênio. Os compostos que contêm esses heteroátomos são classificados como compostos orgânicos, enquanto aqueles compostos apenas por carbono e hidrogênio são conhecidos como hidrocarbonetos. Por fim, a diferença entre compostos orgânicos contendo níquel, vanádio e ferro e compostos inorgânicos é que os primeiros são classificados como metais, enquanto os últimos são geralmente compostos que não possuem metais em sua composição. Vale lembrar que as composições e propriedades variam dependendo da região de origem e processo de formação. Por exemplo, a presença de enxofre e íons metálicos pode influenciar a qualidade do petróleo e requerem tratamentos especiais durante o refino para reduzir o impacto ambiental e garantir a qualidade dos produtos derivados. O petróleo é realmente um recurso valioso e sua compreensão é fundamental para explorar o seu potencial de forma sustentável e buscar alternativas energéticas mais limpas para o futuro. Mas, responde aí, você sabe que ele não surge do nada, né? O petróleo é formado a partir de uma combinação de fatores geológicos ao longo de milhões de anos. A evidência da origem orgânica do petróleo é bastante crível. Sua evidência geoquímica aponta que sua origem está relacionada ao soterramento de materiais orgânicos em uma bacia sedimentar e a transformação da matéria orgânica pelo aumento da temperatura.
A formação do petróleo começa com a acumulação de restos orgânicos no fundo dos oceanos, como micro-organismos, algas marinhas ou lacustres, plânctons e plantas terrestres que contêm lipídios, lignina, que é importante fonte de gás, e, claro, preservados em ambientes anóxicos. Ao longo do tempo, esses restos orgânicos são cobertos por camadas de sedimentos como areia e lama que se acumulam em cima deles. Ao longo do tempo geológico, essas camadas de sedimentos vão ficando mais espessas e exercem uma pressão enorme sobre os restos orgânicos, comprimindo-os. Além disso, o calor aumenta à medida que nos afastamos da superfície da Terra e, sob condições térmicas adequadas, estas algas planctônicas podem vir a se tornar hidrocarbonetos líquidos e os vegetais lenhosos podem vir a se tornar hidrocarboneto gasoso. De modo geral, o petróleo se forma com a deposição de sedimento, compactação, aumento da temperatura e geração de petróleo pelo aquecimento dos sedimentos ricos em matéria orgânica. Ao longo do tempo, quando a matéria orgânica é submetida à compactação e ao calor nas camadas mais profundas do sedimento, ela passa por um processo chamado diagênese. Durante esse processo, a combinação dos efeitos da compactação e do calor transforma lentamente os restos orgânicos em uma substância chamada querogênio. No entanto, o querogênio ainda não é petróleo. Então, o que é querogênio? O querogênio é uma substância sólida, amorfa, rica em carbono que se forma a partir da matéria orgânica depositada nos sedimentos. Logo, é um componente importante na formação do petróleo. Para que ele se torne petróleo, é necessário que ocorra um processo adicional chamado de maturação térmica. Esse processo envolve temperaturas e pressões ainda mais elevadas que agem sobre o querogênio, transformando-o em hidrocarboneto líquido, que é o petróleo. De modo geral, a atividade bacteriana age na matéria orgânica soterrada, acontece maturação térmica, perda de hidrogênio, carbono, etc., até formar o querogênio. Vamos olhar isso mais de perto. Em sua primeira etapa, a compactação, o peso dos sedimentos na camada superior soterram e comprimem o material orgânico, fazendo com que o material perca água, metano, dióxido de carbono e outros componentes voláteis, deixando para trás uma concentração mais elevada de compostos ricos em hidrocarbonetos complexos, conforme acontece o decaimento biogênico catalisado por bactérias e reações abiogênicas. Então veja que, neste gráfico, temos dividido por temperatura diagênese, catagênese, metagênese. Então, até mais ou menos 70 graus Celsius, nós temos a chamada diagênese, que nada mais é que a atividade bacteriana que provoca a reorganização celular e transforma a matéria orgânica em querogênio, gerando como produto metano bioquímico ou biogênico. De 50 graus Celsius até mais ou menos 200, temos a catagênese, onde tem a quebra das moléculas de querogênio, resultando na formação sucessiva de óleo, condensado e gás úmido. De 190 graus Celsius até aproximadamente 216, temos a metagênese, que se trata da quebra das moléculas de hidrocarbonetos condensados, gerando como produto gás seco e um resíduo carbonoso. Esse estágio corresponde ao início do metamorfismo, que acontece ultrapassando mais ou menos os 200 graus Celsius, acontecendo então degradação do hidrocarboneto gerado, deixando como remanescente gás carbônico e algum resíduo de gás metano. O tipo de petróleo que é gerado depende de vários fatores, como o tipo de material orgânico, condições de temperatura, pressão e presença de catalisadores minerais. Por exemplo, o petróleo formado a partir de algas tende a ser rico em hidrocarbonetos de cadeia mais curta, enquanto o petróleo formado a partir do plâncton tende a ser mais rico em hidrocarbonetos de cadeia mais longa. Para tanto, temos a classificação da qualidade da matéria orgânica gerada até então. Note que, no gráfico, temos uma relação atômica hidrogênio-carbono por oxigênio-carbono e o tipo de petróleo gerado de acordo com o tipo de querogênio. Em azul nós temos CO2 e H2O, em verde óleo, em rosa gás seco úmido e em cinza material sem potencial para hidrocarbonetos. Vemos claramente que o tipo 1 possui maior relação de hidrogênio-carbono e o tipo 4 a menor. Porém, o tipo 1 possui a menor relação oxigênio-carbono, enquanto o tipo 3 possui a maior relação.
Então, explicando cada tipo, temos: tipo 1, matéria orgânica lacustre, com elevado potencial para gerar hidrocarbonetos. Existem diferentes tipos de matéria orgânica que podem se transformar em petróleo e gás natural. E o tipo 1 refere-se à matéria orgânica que se originou em ambientes de lagos e mares. Essa matéria orgânica tem um alto potencial para gerar hidrocarbonetos, ou seja, é muito propensa a se transformar em petróleo e gás natural ao longo do tempo. O tipo 2 se refere à matéria orgânica que se formou em ambientes marinhos ou em ambientes marinhos com influências terrestres, sendo estas influências terrestres representadas por restos vegetais de origem continental, podendo aparecer então uma mistura de insumos marinhos e terrestres, mesmo o ambiente sendo marinho. Essa matéria orgânica tem um potencial intermediário para a formação de petróleo e gás. Isso significa que ela possui uma capacidade razoável de se transformar em óleo e gás natural, embora não tão alta quanto a do tipo 1. O tipo 3 se refere à matéria orgânica que se formou em ambientes terrestres, como florestas e pântanos. Essa matéria orgânica tem um baixo potencial para gerar óleo. No entanto, ela pode ter um potencial maior para a formação de gás natural. E isso significa que é mais provável que ela se transforme em gás natural do que em petróleo. Esse tipo costuma ser encontrado em depósitos de origem marinha deltaico. O tipo 4 consiste principalmente de matéria orgânica decomposta na forma de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e possui as seguintes propriedades: baixa relação atômica de hidrogênio e carbono, contém principalmente matéria orgânica decomposta na forma de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pouco ou nenhum potencial para produzir hidrocarbonetos. Então, essa classificação que eu acabei de explicar é usada pelos geólogos para entender o potencial de diferentes tipos de matéria orgânica na formação de petróleo e gás. É uma maneira de, digamos, avaliar a qualidade da matéria orgânica em termos de sua capacidade de se transformar nos recursos petrolíferos que usamos hoje. Agora, falando de maturação térmica, como que isso acontece? O material orgânico é exposto a elevadas temperaturas por um certo período de tempo. Essa variação de temperatura acontece por gradiente geotérmico na crosta terrestre ou por calor gerado pelo soterramento de rochas sedimentares. Durante a maturação térmica, acontecem uma série de reações químicas que quebram as moléculas de carbono mais complexas em mais simples, resultando na formação de hidrocarbonetos. Veja que o petróleo, portanto, como mostra o gráfico, veio de rochas-fontes antigas e frias, assim como de rochas novas e quentes. Pelo gráfico, conseguimos observar que há uma relação inversa entre o tempo e a temperatura na geração de hidrocarbonetos. Em temperaturas mais baixas, leva mais tempo para o querogênio ser convertido em óleo e gás. Se a temperatura está alta, menos tempo é necessário. Se as condições de tempo e temperatura são insuficientes, observamos que os hidrocarbonetos estão imaturos. Se está tudo certo, tempo e temperatura, dizemos que está maturo. Se os parâmetros estão excessivos, os hidrocarbonetos estão mais que maturos. Essa variação da temperatura é muito importante para a eficiência da expulsão do petróleo e, de modo geral, entre 120 e 150 graus Celsius, a expulsão do petróleo depende da riqueza original da rocha-fonte. Caso contrário, o óleo permanece na rocha-fonte até ser expelido como gás após o aumento da maturação. Olá, agora a gente vai falar um pouco da migração do petróleo. A migração do petróleo é um processo geológico pelo qual o petróleo se move das rochas geradoras, onde ele é formado, para as rochas reservatórias, onde pode ser acumulado e extraído. A migração é uma etapa fundamental na formação de reservatórios de petróleo e acontece devido à diferença de pressão e à presença de camadas permeáveis nas rochas sedimentares. Uma vez formado, o petróleo é menos denso que as rochas ao seu redor e, portanto, ele tende a migrar para cima através dos poros e fraturas que as rochas possuem. Esse movimento ocorre devido à diferença de pressão e à ação de forças como a expansão térmica e o empuxo. O petróleo migra em diferentes zonas de menor pressão, geralmente ascendendo em direção às camadas mais superficiais da crosta terrestre. Durante a migração, o petróleo pode encontrar diferentes tipos de barreiras,
como camadas impermeáveis ou rochas pouco porosas, e essas barreiras podem causar um acúmulo de petróleo em certas áreas, formando os chamados reservatórios de petróleo. Esses reservatórios são geralmente rochas porosas, como arenitos e calcários, capazes de armazenar grandes quantidades de petróleo. A migração é um processo complexo e leva milhões de anos. A taxa e a distância de migração depende de diversos fatores, incluindo a porosidade, a permeabilidade das rochas, a pressão dos fluidos e várias características geológicas. E a compreensão da migração de petróleo ela é fundamental para a indústria, exploração e produção de petróleo, pois permite identificar áreas propícias à formação dos reservatórios e acaba guiando a perfuração dos poços. Além disso, o estudo desse processo ajuda a entender a distribuição e a acumulação de hidrocarbonetos em bacias sedimentares, auxiliando na avaliação de recursos petrolíferos. Bom, vamos relembrar as nossas 3 principais rochas relacionadas à formação, migração e acumulação do petróleo. Então, são elas as rochas geradoras, que são rochas ricas em matéria orgânica, que passam por todo o processo de diagênese, resultando na geração do petróleo. Temos as rochas reservatórias, que são rochas porosas e permeáveis, são capazes de, então, armazenar e permitir a circulação do petróleo. Geralmente são arenitas que possuem permeabilidade e porosidade suficiente para acomodar grandes volumes de hidrocarboneto. E nós temos as rochas selantes ou rochas barreiras, que são impermeáveis e pouco porosas, atuam realmente como uma barreira para a migração do petróleo. Então, elas impedem mesmo que o petróleo escape para camadas mais superficiais ou que realmente seja perdido para o ambiente. E geralmente são argilas ou folheiros com baixa permeabilidade. Então, a combinação e a integração desses diferentes tipos de rocha ao longo do processo geológico formam o sistema petrolífero e determinam a presença, a acumulação e a exploração do petróleo em uma determinada área. Várias linhas de evidência mostram que o petróleo e o gás geralmente não se originam na rocha em que são encontrados, mas que eles devem ter migrado para ela de outro lugar. E essa teoria ela é provada pelas seguintes observações. 1. De que a matéria orgânica é facilmente destruída pela oxidação em poros, que são sedimentos permeáveis na superfície da Terra. E aí deve, portanto, ter invadido o reservatório da rocha após o soterramento considerável e temperatura elevada. 2. O petróleo e o gás, eles geralmente ocorrem em poros de solução e fraturas que devem ter se formado após o soterramento e litificação da rocha hospedeira. 3. O petróleo e o gás estão presos no ponto mais alto de uma unidade de rocha permeável, o que implica migração ascendente e lateral. 4. O petróleo, o gás e a água, eles ocorrem em rochas reservatório, porosas e permeáveis, estratificadas de acordo com a sua densidade relativa. Essa estratificação implica que eles eram e são livres para migrar verticalmente e lateralmente dentro do reservatório. E todas essas observações apontam para a conclusão de que os hidrocarbonetos migram para a rocha reservatório a uma profundidade considerável abaixo da superfície e algum tempo após o soterramento. Bom, e existem 2 tipos de migração e é importante fazer uma distinção entre elas. Primeiro, a migração primária. Entende-se por migração a emigração de hidrocarbonetos da rocha geradora, argila ou xisto, em leitos de transporte permeáveis, que geralmente são areias ou calcários. E a migração secundária. A migração secundária, ela refere-se ao movimento subsequente de óleo e gás dentro de leitos e reservatórios permeáveis. Há consenso de que a migração secundária ocorre quando o petróleo é claramente identificável como petróleo bruto e gás. E embora o gás possa ser dissolvido em óleo, sua solubilidade em água é insignificante. A migração secundária ela ocorre por flutuabilidade devido a diferentes densidades dos respectivos fluidos e em respostas a pressões diferentes.
Bom, a migração primária ela é um movimento inicial do petróleo gerado a partir da matéria orgânica em rochas geradoras para as rochas reservatórias. Então, é durante a diagênese, que é o processo de transformação da matéria orgânica em hidrocarbonetos, que o petróleo é formado. E ele é formado no interior dessas rochas geradoras, que contém um material orgânico que é rico em carbono. Então, à medida que a pressão e a temperatura elas aumentam no subsolo, o petróleo se torna menos denso do que a rocha geradora circundante. E é esse petróleo, então, que ele começa a migrar através de poros e das fraturas presentes nas camadas de rochas. E essa migração, ela ocorre geralmente verticalmente e ela segue os gradientes de pressão e permeabilidade. É durante essa migração também que ocorre o encadeamento dos processos de aumento de pressão, microfraturamento, movimentação de fluidos e um alívio de pressão também. E esses todos fatores que eu citei, eles constituem um ciclo que deve se repetir diversas vezes para que ocorra a expulsão de quantidades significativas de petróleo. Esse petróleo ele pode percorrer longas distâncias, muitas vezes até dezenas ou centenas de quilômetros, até encontrar uma rocha reservatório adequada para a sua acumulação. Esse tipo de rocha, eles precisam ter porosidade e permeabilidade suficiente para armazenar o petróleo em quantidades viáveis. Visto no slide anterior como acontece a migração primária, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a migração secundária. Então vocês devem estar se perguntando como se forma, quais são os locais de ocorrência, onde ocorre. Então, falando brevemente sobre como eles se formam, eles podem estar relacionados com a presença das rochas geradoras, as rochas reservatórios, as rochas capeadoras, a migração, trapas ou armadilhas e a relação temporais adequadas. Os locais de ocorrências podem ser fora da rocha geradora, nas rochas carreadoras e também nas falhas e discordâncias. E como ocorre, né, todo esse processo? A carga de petróleo ocorre quando o petróleo é gerado na rocha-fonte e ele é expelido e migra através da camada carreadora até a armadilha. Então, falando um pouquinho mais a fundo sobre esse processo de como ocorre, então, na medida em que prossegue a subsidência da bacia sedimentar, o querogênio ele é soterrado em maiores profundidades. E quando a gente tem um aumento de maiores profundidades, consequentemente, a gente tem um aumento de temperatura. O que acaba acontecendo é a degradação térmica do querogênio. E na geração de petróleo, sob condições adequadas, ele é expulso da rocha geradora, também um processo conhecido como migração primária, como tratado nos slides anteriores, e ele se desloca através dos meios porosos até as trapas, que está relacionado com a migração secundária. O deslocamento do petróleo entre a rocha geradora e a trapa é denominada de migração secundária. Então, o que consiste esse deslocamento, né? É um fluxo de fase contínua impulsionada pelo gradiente de potencial do fluido. Por sua vez, esse potencial ele pode estar subdividido em 3 componentes, sendo o desequilíbrio causado pela pressão, a flutuabilidade, que consiste na força vertical resultante da diferença de densidade entre o petróleo e a água de formação, e também está relacionada à pressão capilar, que por sua vez é uma resultante da tensão interfacial entre as faces do petróleo e a água da rocha. A expulsão do petróleo da rocha geradora é nomeada de migração primária. Em seu percurso até a instalação e aprisionamento em armadilhas ou trapas, é chamada de migração secundária. Em rochas selantes que o petróleo se acumula, pois nessas específicas rochas que contêm baixa permeabilidade e condições necessárias para o acúmulo e aprisionamento do líquido e gás. Ou seja, chegando na rocha reservatório, os hidrocarbonetos vão migrar para regiões de menor pressão e temperatura, e o óleo chega junto com a água e vai preenchendo essa estrutura. A distância percorrida pela migração ainda é motivo de bastante debate e é um parâmetro de difícil medição. De modo geral, podemos classificar em migração de curta distância e longas distâncias. A migração de curta distância faz referência a caminhos mais curtos, onde a migração acontece através de porosidade interconectada dentro das rochas do reservatório,
e os poros permitem o deslocamento a distância curta. E sua ocorrência vai depender principalmente da geometria e da qualidade da rocha reservatório. Estudos sugerem que onde o óleo está preso em areias cercadas por xisto, a distância de migração foi curta. Exemplo, recifes de pináculo do Devoniano do Canadá Ocidental. Na migração de longa distância, a distância da migração de óleo pode atingir até 1.000 km, que é o recorde calculado para a bacia canadense ocidental. E essa distância pode percorrer desde a rocha geradora até o reservatório de acumulação. E durante essa migração, o petróleo pode percorrer diversos tipos de rocha, assim como encontrar obstáculos geológicos como falhas, fraturas e mudanças na composição do fluido devido a reações químicas durante o caminho. De modo geral, em locais em que o óleo ocorre em armadilhas sem rochas geradoras adjacentes, sugerem extensiva migração lateral. Por fim, obrigado à atenção, seguem as referências.